Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Olha aí o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Olha só, nós conhecemos bem essa passagem e ela é muito citada muitas vezes, principalmente a primeira frase que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas será que nós podemos ir de qualquer maneira fazer alguma coisa? Geralmente não, não é verdade? Jesus falou: ide, então vamos embora. Não, não é assim. Por quê? Porque existem muitas coisas antes do ide. Imagine se você de repente resolve viajar para os Estados Unidos. E aí o que você faz? Vai para o aeroporto e viaja. É assim? Não é tão simples, né? Você tem que providenciar tantas coisas. Você tem que verificar se você tem os recursos financeiros, tem que comprar passagem, tem que tirar o passaporte, tem que providenciar o visto, tem que ver o que você vai levar, o que você não pode levar, né? Tem muita coisa. Então você tem que se preparar com meses de antecedência, para que então você possa ir. Então, antes do ide de Jesus na vida dos discípulos, houve outras etapas. Antes do ide, tem o vinde. Tem o vinde. Muitas pessoas querem ir sem terem vindo. Então, isso será um problema. Lá em Mateus 11:28, nós temos uma dessas vezes quando Jesus disse vinde. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o vinde. É o vinde. E ele falou também, lá em Mateus 4:19, ele falou aos pescadores ali na praia: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluias. Então, antes do ide, tem o vinde. Você precisa vir a Jesus. Quem sabe existe alguém aqui entre nós que ainda não veio. Ou, quem sabe, alguém que nos assiste pela televisão ou pelas redes sociais. Quem sabe, algumas pessoas ou muitas ainda não vieram a Jesus. Mas é extensivo a você esse convite. Ele disse: vinde a mim. É um convite, é um chamado. Então, a história de todos nós que aqui estamos começou com um chamado. Quantas pessoas que aqui estão, que foram fazer o curso da ONU School, por quê? Porque antes de tudo tiveram um chamado. O Senhor, Ele chama a todos. Ele chama a todos. Mas qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Quem sabe você tem ouvido o chamado do Senhor tantas vezes. Quem sabe você veio aqui hoje como um visitante para prestigiar um parente que está formando. E quantas vezes você tem ouvido o vinde do Senhor Jesus, mas você tem apresentado desculpas. Ah, Senhor, eu vou te servir sim, mas quando eu ficar velho. Eu vou te servir, mas eu tenho algumas coisas para resolver antes. Olha, hoje é o dia de você aceitar o chamado do Senhor Jesus para a sua vida. E por que é que nós vamos a Jesus? Por que é?
Lá em João 7,37, tem um versículo tão interessante, que diz assim, que Jesus, ali no templo, no último dia da festa, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha que maravilha. Quem tem sede, venha a mim e beba. E eu acho interessante nesse versículo, que era o último dia da festa. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e aquele era o último dia. Ou seja, para muitas pessoas que ali estavam, aquela seria a última oportunidade de ouvirem e atenderem ao chamado de Jesus. Ninguém poderia dizer assim: amanhã eu vou atender esse chamado. Não haveria amanhã para muitas pessoas que estavam ali em Jerusalém só por causa daquela festa. Então naquele último dia, ele disse: venha a mim e beba, não deixe para amanhã. E quantas pessoas pensam que haverá um amanhã? Não é verdade? O dia de você aceitar o chamado de Jesus é hoje. É hoje. E nós vamos a Jesus por quê? Porque Ele faz o que nenhum outro faz. Nós vamos a Jesus porque só Ele tem a água viva que satisfaz a nossa sede espiritual. Nós vamos a Jesus porque Maomé não faz o que Jesus faz. Nós vamos a Jesus porque Buda não faz o que Jesus faz. Nenhum santo, nenhum orixá, nenhum guia, nenhum espírito, nenhum deles podem fazer o que Jesus faz. Dizem por aí que Santo Antônio arruma casamento para as pessoas. Será que é verdade? Mas Jesus perdoa os seus pecados. Jesus te dá uma vida nova. Jesus salva a sua alma do inferno. Jesus te dá uma nova razão de viver. O que Ele faz, nenhum outro faz. E é por isso que nós vamos a Jesus. Mas Jesus também falou com os discípulos. Além de falar vinde, Ele falou ficai. Ficai. Lá em Lucas 24:49 está escrito assim: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Não é apenas vir, mas é ficar, é permanecer. Antes do ide, ficar. Porque muitas pessoas vinham até Jesus, mas não permaneciam. Muitas pessoas vinham até Jesus em busca de uma bênção, e quando recebiam a bênção, caíam fora. Quantas pessoas foram curadas, mas não ficaram perto de Jesus? Por isso, o que Ele quer de nós é o quê? O compromisso, a perseverança. Quantas vezes você, de repente, pensou em desistir da One School? Mas que bom que você perseverou e você está aqui hoje, nesta noite de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Então, esse tempo de ficar, esse tempo de permanecer, no caso ali dos discípulos, era um tempo de quê? Um tempo de aprender. Ninguém pode cumprir o ide sem aprender a palavra do Senhor. Então é por isso que você passou aqui esse tempo aprendendo. Mas você não aprendeu tudo. Continue aprendendo em nome de Jesus. O tempo de ficar é o tempo da preparação, é o tempo do tratamento do caráter, é o tempo da transformação. É o tempo em que você tem sido equipado pelo Senhor para a sua obra. E Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque o nosso desafio, como cristãos, como membros, como obreiros, como líderes, não se resolve apenas pelo conhecimento.
Você pode adquirir tanto conhecimento como você adquiriu um pouco aqui na One School. Mas esse conhecimento, ele precisa ser selado pelo óleo precioso da unção do Espírito Santo de Deus. E é o que nós temos clamado em cada aula, em cada culto, em cada vigília. Temos clamado pela presença e pela operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Então, continue buscando isso, continue buscando. Você passou aqui esse tempo conosco estudando, mas não pense que você sabe muito. Olha, por exemplo, ninguém pode dizer assim: eu conheço bem o oceano. Não é verdade? Se alguém disser isso, merece um atestado de ignorância. Da mesma forma, ninguém pode dizer: eu conheço bem o Senhor Jesus. Não. Ninguém pode dizer: eu conheço bem a Bíblia. Conhece nada. Mas você pode crescer no conhecimento dia após dia, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, vinde, ficai, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o que você recebeu não é só para você, é para você compartilhar. Então, nesta noite, nós queremos, ao final deste culto, orar por todos vocês, orar por todos os alunos, clamando sobre a sua vida esta unção, mais uma vez, esta unção para que você esteja sendo enviado a um campo. E esse campo não quer dizer que é na África, não quer dizer que é na Índia. Tem gente aí querendo ir para Nova York, não é verdade? Aí o irmão está querendo ir. Ó. Tem gente querendo ir para Paris. Mas esse campo pode ser no seu bairro, pode ser na sua igreja, pode ser na sua escola, no seu local de trabalho. E Jesus falou lá em Mateus 13, o campo é o mundo. Já repararam isso? Lá na parábola do joio e do trigo, Jesus falou, o campo é o mundo todo é um grande campo missionário para o qual você está sendo enviado, em nome de Jesus. Então, eu queria ler, para terminar, Atos capítulo 13, ali na igreja de Antioquia, havia ali muitos irmãos abençoados. Atos 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Glória a Deus. Havia ali uma aglomeração santa. Você já pensou um lugar onde tem vários profetas, vários mestres, e você ainda tem Barnabé, e você ainda tem Saulo? Meu Deus do céu. Aí o Senhor, eu imagino o Senhor dizendo: olha, é muito potencial num lugar só, vamos espalhar essa turma. Vamos espalhar essa turma. Então o Senhor começou a enviar. O Senhor começou a enviar. Você que esteve aqui durante esse tempo na One School, eu acredito que aqui nós temos muito potencial reunido em um só lugar. E o Senhor está te enviando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero, antes de orar pelos formandos, eu queria fazer uma oração de confissão, uma oração de entrega.
E esta será uma oportunidade de você entregar o seu coração a Jesus, se você ainda não fez isso. Ou se você já fez, é uma oportunidade de você renovar esse compromisso. É uma oportunidade de você aceitar o vinde do Senhor nessa noite. Então ele te diz: vinde a mim todos vós. Olha, ele não está eliminando ninguém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem essa promessa de alívio para o seu coração. De repente você está tão carregado de fardos espirituais, fardo de culpa, de depressão, de tristeza, de angústia. O Senhor Jesus te promete: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então nesta hora eu convido todos a se colocarem de pé e nós vamos orar.